Semana passada, o Nubank anunciou o novo modelo híbrido. Eles, que eram uma empresa majoritariamente remota, começaram a voltar para o escritório, anunciaram o famoso Return to Office, RTO. E aí, com isso, a partir de 2026, os funcionários terão que ir 3 dias presenciais por semana. Sabe qual é a minha opinião sobre isso? Um absurdo. Tá aqui, ó, Nubank, nunca mais. Não sou mais cliente do Nubank. Bom, e com esse teatro eu começo a me apresentar. Meu nome é Helios, eu sou gerente de uma multinacional, tenho 15 anos de experiência e vem comigo que eu vou te falar um pouco sobre esse modelo híbrido do Nubank e algumas das minhas ideias sobre isso. Acho que eu tenho bagagem suficiente para falar sobre isso, afinal, eu também trabalho em modelo híbrido. Esse aqui é o blog do Nubank, que ele fala sobre várias coisas e aí teve essa comunicação que eles fizeram para o mercado e para todo mundo que lê isso aqui, que fala sobre o novo modelo híbrido de 2026. E assim, se você não estava em Nárnia nos últimos 10 dias, naquela outra rede que fala sobre trabalho, só se falou sobre isso, tá? Então ele fala aqui, ó, Nubank, uma das empresas de serviços financeiros digitais do mundo, a não ser que a partir de hoje ela vai implementar um modelo de trabalho híbrido a partir de julho de 2026. Essa decisão segue os últimos 5 anos de um modelo remoto, em que as equipes se reuniam presencialmente pelo menos uma semana a cada trimestre. Então o que funcionava? A galera do Nubank, eu conheço algumas pessoas que trabalham lá, os caras moravam, sei lá, no Nordeste, moravam numa cidade que tem um custo de vida bem mais barato, e aí uma vez por semana eles se organizavam, pegavam um Airbnb, todo mundo ia lá e trabalhava de São Paulo do escritório. Funcionava. Nesse período, o Nubank cresceu de 59 milhões para 122 milhões de clientes no Brasil, México e Colômbia, atingindo um lucro, não receita, líquida de 637 milhões e um faturamento recorde, aqui é o faturamento, de 3,7 bilhões só no segundo trimestre de 2025. Então assim, é uma empresa que claramente está conseguindo alcançar resultados colossais do ponto de vista financeiro. E por que eles estão voltando para o escritório? Então aqui, o CEO, que é o David Vélez, ele fala um pouquinho sobre isso. Então aqui ele fala, apesar dos Nubankers, não sei o que, existiu o Day One, aquela frase que eles falam lá, próxima fase de crescimento acelerado, transação exigirá aprimoramento em aspectos-chave do nosso ambiente de trabalho para que possamos prosperar. Hoje quero compartilhar uma decisão importante da nossa direção. Decidimos fazer a transição do nosso modelo prioritariamente remoto para um modelo híbrido. A partir de 1º de julho de 2026, planejamos trazer os Nubankers de volta ao trabalho com a equipe presencial dentro de escritórios vibrantes, começando com 2 dias por semana e mais adiante 3 dias por semana em 1º de janeiro de 2027. E ele fala um pouco aqui o porquê. Então, assim, por quê? Primeiro, cultura. Ele entende que fortalecer nosso senso compartilhado de propósito e pertencimento, o presencial vai te ajudar a fortalecer isso aqui. Segunda coisa, acelerar a inovação por meio de encontros criativos. Segundo ele, o presencial vai te ajudar aqui, porque as maiores histórias de inovação do Nubank, começando com a cristalização de uma ideia para desafiar um dos mercados bancários mais concentrados do mundo, nasceram da colaboração entre pessoas na mesma sala. E aí, por fim, excelência operacional, velocidade, foco e desempenho coletivo. Perdemos capacidade de comunicação encolhe drasticamente uma configuração remota. Sinais não verbais desaparecem, mal entendidos acontecem e a multitarefa na tela reduz o foco. E os problemas não são resolvidos em minuto. O feedback, ele não é imediato. E se você volta para o presencial, aí talvez aconteça, né? Os problemas são resolvidos em minutos, o feedback fica imediato, é mais rico em contexto e é mais humano. A proximidade física também cria responsabilidade compartilhada. É mais fácil detectar problemas precocemente, corrigir o curso, treinar aqueles com desempenho abaixo do esperado e celebrar um ótimo trabalho. Beleza. Primeiro, vou fazer uma pausa aqui. E aí eu quero que você me fale. Você concorda com o nosso amigo David Vélez, o CEO do Nubank? Sim ou não? Quero saber a sua opinião. Porque assim, o David Vélez ele é um cara meio excêntrico, eu diria, assim. Todo mundo sabe a história do Nubank, que o cara, ele tava conversando com a namorada num jantar, e a namorada explicou como é que funcionava o sistema bancário brasileiro, o cara, tipo, deu uma pane no cara, o cara resolveu largar tudo que ele tinha lá na Espanha, vir pro Brasil pra construir o Nubank. Funcionou, tal, uma das maiores empresas do Brasil. Se não for o maior banco do Brasil hoje, não um dos maiores. E assim, concorda com esse statement dele? Eu vou dar a minha opinião aqui. Bom, primeiro, eu acho que assim, esse movimento de return to office não é só do Nubank. Talvez o Nubank ele era um grande bastião da bandeira de trabalho remoto, assim como, deixa eu voltar aqui.
Primeiro, esse movimento de Return to Office, né, o famoso RTO que você lê por aí, ele não é exclusivo do Nubank. Essa é a primeira coisa que você tem que entender. Talvez o Nubank fosse um dos últimos grandes bastiões da bandeira do home office. Eu diria que tem dois. Aqui era o Nubank, aqui era o iFood, né, o grupo Movile. E aí agora você perde um desses dois. Você fica só com o grupo iFood ainda, continuando majoritariamente remoto. E o Nubank deixa de ser remoto, passa a ser um modelo híbrido e tal. Eu trabalho em modelo híbrido e eu posso te falar que o modelo híbrido ele funciona muito bem porque ele une o melhor dos dois mundos. Você tem, de fato, algumas trocas que são melhores, os feedbacks são infinitamente melhores presencialmente. Tem uma série de coisas que o presencial é, de fato, muito melhor do que o remoto. Essa é a minha opinião, tá? Mas eu não acho que ele traz produtividade. E aí eu queria saber de você. O remoto, ele traz mais produtividade que o presencial ou o presencial traz mais produtividade do que o remoto? Se você trabalha com desenvolvimento de software ou qualquer coisa relacionada à TI, provavelmente você vai preferir um trabalho remoto. Por quê? Porque é um trabalho que exige concentração. Você tá lá, você tá quebrando a cabeça, você tá fazendo o código, aí você testa o código, volta, vai, vem, vai, e fica nessa até você conseguir resolver um problema e conseguir criar o código e entregar lá o que você tem que fazer. No presencial, você tá fazendo isso tudo, bate um cara no seu ombro e fala assim, cara, você tem 5 minutos? Ó, então, tem esse problema aqui, assim, 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 me ajuda aí a resolver esse problema. Ele gera um senso muito mais compartilhado de problemas e eu acho isso até interessante dependendo do que você faz. Mas para trabalhos que exigem extrema concentração e dedicação, o remoto, cara, é muito mais produtivo na sua casa para você poder fazer o seu tempo e etc e tal. E falando em tempo, para mim o principal ganho do trabalho remoto não é só qualidade de vida, é tempo. Quando eu estava trabalhando na startup que eu trabalhei, a gente fez um estudo sobre trabalho remoto. Na época a gente tinha cerca de 200 funcionários e uma das principais reclamações que a gente tinha na empresa era que a empresa não tinha trabalho remoto. E não tinha mesmo, era de segunda a sexta, lá em São Paulo, tinha que ir lá pra empresa e tal, e era um baita esforço chegar lá. O CEO da empresa morava alguns quarteirões e ele chegava a pé. Então pra ele dava pra trabalhar até de sábado. E aí, de vez em quando, você tinha que ouvir umas piadinhas assim. Eu acredito no trabalho híbrido. Eu trabalho 5 dias presencial e 2 dias remotos. É duro, viu? Aí, nesse contexto todo, eu fiz todo um estudo na época, e nem se falava muito em trabalho remoto igual falam hoje, porque não tinha pandemia ainda. Fiz todo um estudo sobre quais eram os benefícios do trabalho remoto. E aí eu caí no estudo desse cara aqui. Esse cara aqui, ó, Nicholas Bloom, a.k.a. Nick Bloom, ele é um professor de economia na Universidade de Stanford e ele é considerado o papa do trabalho remoto. Ele fez diversos estudos, desde os anos 2010, mais ou menos, que ele vem estudando sobre como o trabalho remoto pode ser útil para você em termos de qualidade de vida, de tempo, de produtividade, etc e tal. Então ele fez várias coisas e aí eu lembro que eu comprei um livro, fui estudar e tal, baseado nos estudos desse cara aqui, beleza? E aí o que esse livro falava? Basicamente ele falava o seguinte, que o maior ganho que você teria quando você trabalha remoto é sobre você ter mais tempo. Tempo para você fazer suas coisas, tempo para você fazer as outras coisas que não são relacionadas a trabalho na sua vida, e esse tempo, talvez ele voltaria em produtividade para você. Esse era o grande conceito do Nick Bloom, tá? E aí, eu te pergunto, se você pega 2 horas de metrôzão lotado, de busão, tomando chuva, sol na cabeça para você ir trabalhar, você chega feliz no trabalho? Até não existir a outra moeda, ou seja, até você não saber que dava pra você trabalhar de casa e trabalhar bem de casa, você não ligava, você meio que ia vivendo. Agora que você sabe, pô, claramente você vai procurar não pegar essas 2 horas pra ir e 2 horas pra voltar. Você perde 4 horas da sua vida nisso. E aí, se você começar a colocar isso em algumas vezes, 4 horas, se você fazer isso por 10 dias, ou seja, 2 semanas de trabalho, são 40 horas. É a mesma coisa de você ficar trabalhando uma semana a mais no seu trabalho, só você indo. Se você colocar isso 2 vezes, são 80 horas. E aí você começa a colocar. E aí você vai chegar à conclusão que você perde dias da sua vida só indo e voltando para o trabalho. Eu fiz essa conta, tá? Só um parênteses aqui. Enfim, qual que acontece? Enfim, qual que é o grande ponto aqui? Enfim, qual que é o grande ponto aqui? Não é que o Nick Bloom, ele, obviamente, ele sabe o que ele tá falando e tal, muito mais do que eu, claro. E eu concordo com a ideia dele, óbvio que sim. Só que a questão toda é baseada no tempo. Se você trabalha como era o CEO da startup, que morava a poucos quarteirões, cara, pra você ir pro trabalho ou não, pouco importava.
Agora, se você trabalhava igual, por exemplo, eu, que morava longe, tinha que me deslocar todo dia pra ir pro trabalho, acordar 5 horas da manhã, pegar metrô, pegar busão, chegar lá e tal. Claro que era um contexto de interessante você poder falar, pô, posso ficar em casa uma sexta-feira. Você descansa mais, você acorda com mais tempo, você consegue fazer outras coisas, consegue ir numa academia, consegue ir num parque, consegue sentar na grama, olhar pra cima, faz o que você quiser, mas você ganha tempo na sua vida. E esse talvez seja o principal benefício do trabalho remoto. Agora, vou trazer um bom contraponto aqui. Será mesmo que o trabalho remoto, ele abaixa a sua produtividade? Queria saber sua opinião antes de eu falar um pouco sobre isso. Bom, vou pegar uma carona no nosso amigo Nick Bloom. E olha o que ele fala aqui, ó. Ele fez todo um estudo, tal. Ele pegou 1.000 e poucas pessoas, estudo randomizado que ele fez lá na época. E ele trouxe isso aqui. Ele falou assim que na verdade não deveria ser sobre produtividade, mas deveria ser sobre lucratividade. E aí ele fala o seguinte: se você trabalhar no modelo estruturado de 3 a 2 dias, lembra do Nubank? 3 a 2 dias no escritório e 2 remotos, né? Pensando no modelo de 3 e 2, ele falou assim: ó, isso é zero impacto na produtividade. Porque você tem os ganhos do remoto, que é onde as pessoas conseguem ter tempo para poder fazer o que elas querem fazer. E você também tem os ganhos do presencial, que é de fato essas trocas mais rápidas, feedback instantâneo, feedback mais humano e tal. E aí é o seguinte, ele fala o seguinte, que a principal vantagem do trabalho remoto é cost savings. Porque você não precisa ter um escritório para 100 pessoas. Se não são todas as pessoas que vão todos os dias, você pode ter um escritório para 60 pessoas. E aí você se organiza e fala o seguinte: pô, beleza, se eu me organizar aqui, todo mundo consegue ir pro escritório e eu não preciso ter um escritório tão grande. E aí sim você consegue reduzir um custo. E essa era a grande tese dele de forma centralizada e de forma bem resumida. E aí eu te pergunto: qual é o principal impacto de você trabalhar numa empresa de forma 100% remota? O que a empresa perde? A gente já sabe que ela tem um custo elevado, os funcionários, em teoria, têm mais qualidade de vida, são mais felizes. O que a empresa perde? Eu vou te mostrar o que a empresa perde. O estudo do MIT que foi realizado em 2022, lógico, no auge da pandemia, só para te lembrar, ele mostrou o seguinte: empresas que trabalham remoto, 100% remoto, eles acabaram perdendo a questão de patentes de inovação. Patente é o seguinte, é quando você protocola uma ideia no governo ou em algum lugar que você fala assim, ó, isso aqui é só meu. Essa é propriedade intelectual minha. Eu pensei, eu desenvolvi, isso aqui é meu. Uma empresa que tem muito isso é o Google, por exemplo. A Apple também tem uma série de patentes, por exemplo, o iPod que tá aqui do lado, ó. Aqui, ó. Ele era uma patente. É uma patente de como ouvir música. A rodinha que você fez, que eu já falei sobre isso num vídeo, também é uma outra patente. Então, enfim, patentes são desempenhos e evoluções de inovação que levam a empresa para alcançar mais resultados em outro lugar. E aí, quando você pega uma fintech igual no Nubank, o que eles mais querem é justamente a inovação. Eles não podem perder a inovação. Então, por isso, esse modelo do David Vélez, ele é de fato um modelo voltado pensando na inovação e na lucratividade. Ele está pensando sim que quando você está presencial, você tem algumas trocas que talvez vão quebrar, vão desbloquear algumas coisas que no remoto é muito mais difícil, que você mandou uma mensagem, cara, você tem 5 minutos, aí você começa a falar com o cara e tal, não sei o quê. Não é todo mundo que consegue trabalhar bem assim. E aí teve o caso do Itaú, que talvez tenha corroborado na cabeça do David Vélez, que se ele voltar para o escritório, ele vai eliminar casos como aquele e não ter que se preocupar com esse tipo de coisa. Enfim, eu não sei o que tá pensando nele, mas o que eu sei é, o Nubank tem tratado isso de forma bem coesa, na minha opinião. Eles têm feito outros escritórios para você não ter que morar em São Paulo. Então tem um escritório, por exemplo, em Campinas, que é uma cidade que fica mais ou menos 1 hora e meia de São Paulo. Eles estão trabalhando com modelos de relocação. Então assim, se você mora longe, eles vão te dar uma ajuda de custo para você se relocar e tal. E também estão trabalhando com um modelo que primeiro vai ser 2 dias, depois vai ser 3. Estão fazendo isso, na minha opinião, do jeito certo. Não veio um mandato do tipo assim, ó, daqui a um mês todo mundo em São Paulo, 5 dias por semana e é isso aí. E aí, sabe quem sai na empresa nesse momento? Sai justamente o profissional que a empresa não quer perder. Não sai eu, não sai você. Sai o cara que é muito, muito bom, que é um cara sênior na área dele, que já sabe os processos, que sabe o trabalho. E ele falou assim, pô, beleza, então é pra eu voltar 5 dias? Vou ter menos tempo com a minha família, menos tempo na minha casa, menos tempo fazendo isso, vou ficar 2 horas pra ir, 2 horas pra voltar? Amigo, beleza, tô lá. Espera eu segunda-feira. O cara vai estar nesse momento, ele vai procurar lá o site que busca a vaga, vai estar lá. Pá, 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 pá. Ah, uma hora ele vai achar uma vaga remota ou mais híbrida e vai falar assim, amigo, valeu, falou. Um caso muito emblemático foi esse caso aqui, ó. Um caso muito emblemático foi justamente o da Apple. Pra quem não sabe, esse aqui é o escritório da Apple, tá? É um negócio surreal, tal. Recomendo fortemente um Google.
Porque esses vidros aqui, o Steve Jobs que escolheu, são vidros redondos. Mano, é papo de outro mundo, tá? Enfim, desde 2000, eles têm trabalhado com esses negócios de ir pro escritório, voltar pro escritório e tal. E aí o caso mais emblemático foi desse garoto aqui, ó. Ian Goodfellow. Esse cara aqui, ele era o diretor de Machine Learning da Apple. Então tudo que vocês veem, eles criou um negócio que era apenas veio a ser a Siri, tá? Apenas. E esse mano aqui, ele saiu quando a Apple começou a anunciar que tinha que voltar pra esse escritório aqui, que é um baita no escritório. Ele simplesmente saiu e falou assim, cara, desculpa, não quero voltar pro escritório, vou trabalhar numa outra empresa. E aí sabe qual é a empresa que ele foi trabalhar? Essa aqui, ó. O Google. Olha só que legal. Então, cara, o que eu quero falar? Quando você trabalha com pessoas que têm esse contexto, que são pessoas muito mais sêniores, muito mais... São pessoas que você não quer perder, na prática. Essas pessoas, elas valorizam muito o tempo. E o tempo que elas valorizam, num mandato desses, talvez elas decidam sair. E aí eu te pergunto, quanto custa pra você recontratar um cara que era o diretor de Machine Learning de uma empresa igual a Apple? Muito dinheiro, mas muito dinheiro. E às vezes você nem vai conseguir. E aí, essa é o grande contra de um modelo como voltar para o escritório. Eu tenho certeza que muitas pessoas do Nubank vão acabar saindo por essa decisão. Vão falar assim, não, eu não quero trabalhar no presencial, eu quero sair. Beleza, é um direito seu, topo. Agora, muitas pessoas também vão falar assim, poxa, mas é o Nubank. Qual outra empresa cresce desse tamanho que a gente leu aqui? Receita de 3,7 bi em um trimestre. Pouquíssimas empresas no Brasil. Então você tem que pensar várias vezes antes de tomar uma decisão precipitada. E é por isso que eu defendo aqui nesse canal que você tem que ter um plano. Então seja você tem que ter um plano para trabalhar remoto ou para sair do remoto. Enfim, a escolha é sua. Mas eu queria trazer esse ponto aqui porque essa foi uma notícia que bombou muito semana passada. Eu estruturei esse roteirinho, espero que vocês tenham gostado. E aqui vai duas coisas para vocês. Aqui tem um canal, tem um convite para você se inscrever no meu canal e aqui tem um convite para você ver mais vídeos como esse. E eu te vejo no próximo vídeo, mas não esquece que você precisa ter um plano, seja para trabalhar remoto ou para trabalhar presencial.